Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o documentário que a Olivia Rodrigo lançou pelo Disney Plus na última sexta-feira, dia 25 de março. O documentário ele foi lançado na sexta-feira, como eu disse, mas eu tava viajando. Finalmente eu voltei pra casa, o cenário agora é o mesmo de sempre e eu vou conseguir fazer as coisas com a calma de sempre. Então eu decidi trazer esse vídeo, mesmo que com um pouquinho de atraso, pra não passar em branco, pra eu poder falar sobre esse documentário. Então, o mini documentário, na verdade, que a Olivia lançou pelo Disney Plus, ele se chama em inglês Driving Home to You. Em português, ele ganhou o subtítulo de Dirigindo até Você. Mas o Driving Home to You, o título em inglês, ele vem do trechinho de Driver's License, em que a Olivia canta justamente isso. Nesse projeto, a gente assiste performances das músicas que fazem parte do álbum. A Olivia traz ali performances de todas as músicas do Sour. E ela também vai compartilhando curiosidades sobre o processo de produção, de criação e de produção do álbum, incluindo também algumas imagens dessa época, desse período em que ela estava em estúdio gravando as faixas com o produtor dela, o Dan Nigro. E eu gosto muito desse estilo de documentário, eu acho incrível descobrir informações novas sobre músicas e álbuns e artistas que eu gosto, e eu amo ver como as músicas foram surgindo, como eram as versões iniciais dessas faixas, e eu acho que a Olivia traz tudo isso aqui. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o projeto de forma geral, mais pra frente eu vou dar as minhas opiniões e impressões sobre ele, e eu vou compartilhar também as revelações que a Olivia Rodrigo fez sobre as músicas, sobre o álbum, sobre esse processo de produção, de criação do álbum também, porque ela revelou muita coisa muito legal e eu acho que é interessante a gente pontuar e recapitular tudo isso. Uma coisa muito legal sobre o Driving Home to You é que a Olivia decidiu trazer essas músicas, as performances dessas músicas, durante uma viagem de Salt Lake City para Los Angeles. Então, ela faz uma viagem de carro de uma cidade para outra, são aproximadamente 10 horas de viagem, não é uma viagem curta, e ela vai fazendo as performances das faixas em lugares no meio do caminho, e de acordo com ela, em lugares que foram importantes para ela de alguma forma. Isso é muito legal porque o álbum ele foi escrito, pensado e produzido assim. O álbum foi feito enquanto a Olivia estava gravando a terceira temporada de High School Musical, The Musical, The Series, que é a série do Disney Plus, protagonizada pela Olivia, que é gravada em Salt Lake City. Então ela ficava indo e vindo de um lugar para o outro e gravando as músicas, escrevendo as músicas, produzindo as músicas no meio disso tudo. Então eu achei muito interessante esse conceito. A primeira performance do documentário acontece no que me parece ser a casa dela em Salt Lake City, e a última performance acontece na praia de Malibu, já em Los Angeles, na Califórnia. Uma crítica que eu tenho ao documentário é que eu sinto que algumas músicas tiveram as performances cortadas. Então, de algumas faixas, a gente só escutou trechos. E eu acho que não tinha necessidade, dava pra ter feito as performances completas de todas as músicas do álbum, porque o documentário tem 1h15 de duração, e ele poderia ter tido aí 1h30 ou até 2 horas sem nenhum problema. O documentário começa com a Olivia falando sobre como a vida dela mudou de uma hora para outra depois do lançamento de Driver's License, e a gente sabe que isso é muito verdade. E ela fala sobre como tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ela lançou o seu single de estreia, estava trabalhando no seu álbum, tinha acabado de fazer 18 anos, tinha saído da casa dos pais, estava terminando o ensino médio, então o início de 2021 foi muito complexo, muito intenso para Olivia. E ela também fala sobre a inspiração do álbum, que nessa altura do campeonato já não é uma novidade para ninguém. Ela fala que o que inspirou esse álbum foi o fim de um relacionamento e a dor de coração partido que ela sentiu parecia que nunca ia acabar. Isso aconteceu porque ela precisava ver o seu ex sempre, todos os dias, e ele estava com uma outra pessoa, então isso foi devastador para ela. E ela sentia que o mundo dela estava acabando todos os dias, de novo, de novo. E eu acho que essa sensação ela é muito relacionável, porque eu consigo imaginar a Olivia passando por essa decepção amorosa, todo dia tendo que ver essa pessoa, e aí lidando com esse processo de superação ao longo do dia,
pra ir dormir, acordar melhor, mas no dia seguinte ter que passar por tudo isso de novo. E ela fala também sobre como ninguém entendia o que ela tava passando, ninguém conseguia se relacionar com o que ela tava passando entre os amigos dela. Então começar a escrever músicas sobre isso foi como criar um amigo que pudesse servir de apoio em toda essa situação. E assim o álbum começou a surgir. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre as revelações e segredos que a Olivia compartilhou em relação às faixas do álbum. E apesar da ordem do documentário ser diferente, eu vou começar falando de Driver's License, porque foi o primeiro capítulo dessa história. No dia 13 de julho de 2020, a Olivia tirou sua carteira de motorista. E no documentário, ela lê um trechinho do seu diário, onde ela fala sobre como ela estava muito animada para tirar sua carteira de motorista, mas também sobre como parte dessa animação era por conta de um garoto. E sobre como, enquanto ela estava com esse garoto, ela não conseguia dirigir até a casa dele para encontrar com ele, ou dirigir até outros lugares para encontrar com ele, e isso fez com que ela se sentisse mal. Apesar disso, nesse momento ela também fala sobre como ela sentia que o domínio que ele tinha sobre ela estava desaparecendo. Mas ela ainda não achava que estava pronta para se apaixonar de novo. Essas são informações que ela dá no diário dela. Ela lê um trecho desse diário do dia 13 de julho, quando ela tirou a carteira de motorista. E ela depois também fala sobre como Driver's License, a faixa, é uma descrição muito precisa de como ela estava se sentindo naquele momento. Mas sobre como também ela jamais tinha imaginado o sucesso instantâneo e avassalador que a faixa teve. A performance de Driver's License, diferente de todas as outras, na verdade é um compilado de imagens das gravações da música e do clipe e também das várias performances que ela fez desde então em lugares muito importantes. E eu acho que essa performance, entre aspas, de Driver's License reflete muito bem o quanto essa música e esse lançamento mudaram a vida da Olivia, viraram a vida dela de ponta cabeça de uma hora para outra. E uma revelação que a Olivia fez que me surpreendeu bastante é de que uma semana depois do lançamento de Driver's License, ela ligou para a gravadora dela e avisou que ela queria gravar um álbum completo. E a galera da gravadora não estava segura quanto a isso. Eles não achavam que ela devia fazer isso tão rápido. Mas ela estava muito decidida. E eu me surpreendi com essa revelação porque eu sempre achei que tinha sido o contrário. Eu achei que a gravadora tinha pressionado ela para lançar um álbum quanto antes para aproveitar o sucesso de Driver's License, e na verdade foi ela que quis fazer isso. A segunda música que a Olivia lançou foi Déjà Vu, e essa é uma música sobre como amores e relacionamentos são recicláveis, são o tempo todo reciclados. Nada é novo, tudo se repete, nada é especial porque tudo aquilo já foi vivido com uma outra pessoa. E a Olivia revelou que, honestamente, ela não queria lançar Déjà Vu depois de Driver's License, e que inclusive ela ligou uns 3 ou 4 dias antes do anúncio de lançamento pro seu manager querendo cancelar tudo. E isso veio por 2 motivos. Primeiro, porque ela tava com muito medo de lançar outra faixa depois de Driver's License, medo de que essa faixa talvez não tivesse a mesma recepção do que o primeiro single, e também porque a temática das 2 faixas se conversavam. Então, ela sabia que se ela lançasse Déjà Vu, ela continuaria mexendo com o drama que tinha sido criado ao redor de Driver's License, com o drama envolvendo o triângulo amoroso, que a gente já tá cansado de saber, e que isso também continuaria o movimento de odiar uma outra garota, e que isso não era algo que ela queria, que ela tinha em mente. Mas acabaram convencendo ela de que esse era sim o lançamento mais correto naquele momento. O terceiro single do Sour e também a última faixa que foi lançada antes do lançamento do álbum foi Good For You, mas a Olivia não falou muito sobre essa música no documentário. Ela só disse que essa faixa foi escrita no impulso e que ela gosta do fato de que a música transforma raiva e mágoa em algo irônico, engraçado, ao invés de transformar isso em algo cruel. Traitor é outra música sobre a qual a Olivia falou muito pouco no documentário. Ela disse que é uma das favoritas dela, uma das músicas favoritas que ela já escreveu, e que essa é uma música que expressa muito bem o sentimento difícil e doloroso de quando alguém que você ama segue em frente sem você. A única coisa que eu queria pontuar em relação a essa música é que eu amei a performance, pra mim é uma das mais legais, porque é a Olivia Lee sozinha num posto de gasolina, criando os sons que vão fazer parte da performance e colocando esses sons pra repetir
numa vibe bem o que o Ed Sheeran sempre faz nos shows dele, quando ele tá se apresentando ao vivo. O quinto e último single do álbum, pelo menos até agora, mas eu acho que vai ser realmente o último, é Brutal. E aqui no documentário, a Olivia contou que 5 dias antes dela entregar a checklist final do álbum pra gravadora, ela decidiu que ela queria incluir uma outra faixa que fosse mais animada, mais agitada. E que ela e o Dan Nigro, o produtor do álbum, tentaram escolher entre as músicas que ela já tinha começado a escrever, mas não deu certo. Então, eles acabaram escrevendo Brutal nos 45 do segundo tempo, no improviso de um dia pro outro, e a faixa acabou abrindo o álbum, inclusive porque a Olivia insistiu para que essa fosse a música de abertura. Tirando os singles da frente, agora eu vou tentar seguir o restante da ordem da checklist. Vamos falar sobre One Step Forward, Three Steps Back. Essa música foi escrita um dia antes do ex da Olivia terminar com ela. Então ela não sabia ainda que eles iam terminar, ela escreveu essa música, que é uma música de angústia sobre um relacionamento incerto, sobre não saber se ela pode confiar nesse relacionamento. E aí no dia seguinte, esse cara foi lá e terminou com ela. E por conta disso, ela passou muito tempo sem conseguir escutar essa música. Uma outra curiosidade é que ela escreveu essa faixa no carro, numa viagem a caminho de Salt Lake City, com a mãe dela dirigindo do lado. Já Enough For You foi uma música que a Olivia escreveu no quarto dela em Salt Lake City também, no violão, na frente do espelho. Isso é curioso porque essa é uma faixa sobre acreditar que você não foi suficiente, não é suficiente para a pessoa que você ama. E aí imagina só você escrever essa música, a Olivia no caso, escrevendo essa música, se olhando no espelho e enxergando também todas as suas inseguranças. Deve ter sido um momento muito emotivo para ela. Uma curiosidade é que a Olivia não estava satisfeita com essa faixa, ela achava que essa música era muito parecida com tudo que ela já tinha feito pro álbum, e ela enxergava vários problemas, ela começou a criar vários problemas na cabeça dela em relação a essa música, mas a equipe dela, a gravadora, o Dan Nigro, convenceram ela de que ela estava exagerando e de que a música era sim muito bonita e muito emotiva. E uma coisa engraçada é que a Olivia fala aqui sobre como ela percebeu quando criança que por ser uma atriz mirim, todo mundo sempre elogiava o trabalho dela, independente de ter sido bom ou não. E que isso fez com que ela criasse uma dúvida muito grande nela mesma e no trabalho dela depois de adulta, porque ela duvidava do que as pessoas estavam dizendo. Ela sempre era muito crítica com ela mesma. A oitava faixa do Sour é a faixa Happier. E essa música é muito interessante pra gente pensar, porque antes de tudo, antes de Driver's License, antes do álbum, antes de qualquer coisa, a Olivia postou um trechinho dela cantando e tocando essa faixa no Instagram. E ela disse que ela se arrependeu de ter postado, que ela ficou duvidando de si mesma. E ela achou que ninguém ia gostar, que não ia ter curtidas suficientes. Mas apesar disso, essa foi a música que mudou muita coisa pra ela, porque foi através dessa música que o Dan Nigro descobriu quem ela era. Ele escutou a faixa, ele gostou da faixa e chamou ela pra trabalhar com ele. Então eles produziram essa música, foi a primeira música que eles produziram juntos. E depois eles fizeram o álbum todo. Já Jealousy, Jealousy foi a segunda música escrita pro álbum. E ela foi escrita numa época em que a Olivia estava obcecada de uma forma negativa pelas redes sociais. E aqui ela se compara com outras pessoas. E ela estava num momento muito vulnerável de realmente ver o cara que ela gostava num outro relacionamento, de se comparar com essa pessoa e com outras pessoas de forma geral. E essa música também é muito sobre a contradição de querer ser reconhecida pelo seu talento, mas também se preocupar com o que as pessoas acham da sua imagem, do seu jeito, de quem você é. Então, é uma música muito interessante e é uma das minhas favoritas desse álbum, eu acho. Favorite Crime começou com um poema que a Olivia escreveu nas notas do seu celular. Ela tinha escrito o primeiro verso da música. Know that I loved you so bad, I let you treat me like that. E foi a partir desse versinho que eles começaram a trabalhar na faixa completa. E essa é uma música que coloca a culpa de um relacionamento ter dado errado nas duas pessoas. Porque alguém só te machuca se você deixa essa pessoa entrar, se você deixa essa pessoa te conhecer e se você se coloca numa posição de vulnerabilidade diante dessa pessoa. E a Olivia disse que escrever essa música ajudou ela a se perdoar por ter se colocado nessa posição, pela parte que era a responsabilidade dela
em todo esse sofrimento e no fim desse relacionamento mesmo. Por último, a última música do Sour é Hope You're Okay e também foi a última música a ser terminada para o álbum. A Olivia disse que queria que o álbum, apesar de falar muito sobre tristeza e decepções amorosas, terminasse num lugar um pouco mais positivo. E uma curiosidade que ela compartilhou sobre essa música é que ela estava escrevendo a música em casa e correu pro cômodo em que o pai dela tava para perguntar para ele qual era a melhor jogada de poker, a jogada mais legal de poker, e o pai dela respondeu que era a jogada Royal Flush. E aí ela decidiu incluir essa jogada ali numa metáfora que ela estava criando pro álbum, e ela fez uma rima a partir disso. Além dessas 11 músicas, a Olivia também acabou revelando trechinhos de 2 faixas descartadas do Sour. Uma delas foi a primeira música que ela escreveu com o Dan Nigro, que os dois escreveram juntos. E a outra é a música dos créditos, que aparentemente se chama Baby Is You. Essas 2 faixas ainda não foram lançadas, mas eu acho que vale torcer para elas entrarem talvez numa versão deluxe do Sour, que é algo que a gente está há algum tempo esperando. De forma geral, eu gostei do documentário, mas eu senti que ele foi muito curtinho, muito conciso nas suas informações. Eu imagino que a Olivia e o Dan tenham gravado muito do processo de composição das faixas, de produção, de tudo. Então eu tava esperando que esse documentário fosse um pouco mais completo nesse sentido. E somado a isso, a gente teve performances bem curtas de várias das músicas. Então eu tinha uma expectativa um pouco maior, mas como eu disse lá no começo do vídeo, eu gosto muito de assistir a processos de criação de álbuns e músicas, então eu acho que com certeza vale o seu play. É isso que eu tive pra compartilhar no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, obrigada por terem ficado até o final, deixem um joinha, me contem nos comentários o que é que vocês acharam do Driving Home to You, tá bem? Um beijo grande e até uma próxima!